Bom, gente, uau! Deve ter uma galera chegando. Boa noite, Lise. Boa noite, Anderson. Boa noite, pessoal que está chegando aqui no YouTube. Essa é a nossa primeira live de uma série do Emprega Nós, que é um movimento liderado pelo Global Shapers, o Hub de São Paulo. O Global Shapers é uma rede do Fórum Econômico Mundial focada em dar voz para a juventude e ajudar a juventude a resolver problemas importantes, pensando globalmente e agindo localmente. Mas o que é isso, né? A gente se conecta com outras cidades pelo mundo para tentar resolver problemas e coisas reais na nossa cidade. Nesse caso, a gente está falando sobre como que é a jornada da empregabilidade para o jovem hoje. Alguns dados nos assustam muito. Uns dados do IBGE apontam que só com a pandemia o número de desempregados do Brasil subiu para mais de 14 milhões de pessoas e 30% dessas pessoas são jovens com menos de 30 anos. A gente está com a maior... essa é a geração de maior força de trabalho que a gente tem à disposição do nosso país hoje e são os maiores afetados com desemprego atualmente. E aí hoje a gente vai discutir um pouquinho da jornada da juventude no caminho do trabalho. Né? Como é que a gente, enquanto jovem, pode se posicionar? Quais são as vagas mais legais para a gente? Quais são as empresas com as quais a gente combina? Qual é a empresa do nosso sonho? Como é que a gente vai saber a empresa do nosso sonho? Será que a gente quer empreender? E aí hoje a gente vai conversar um pouco com a Lisiane, que é embaixadora da ONU, uma advogada, mulher da tecnologia, alguém que eu admiro muito, com o Anderson, que é CEO da Universo, é um cara também que entende muito sobre educação e empregabilidade, que eu tenho maior admiração. Queria começar com vocês contando um pouquinho da trajetória de vocês. Lise, se você puder começar, e aí depois Andy, a gente volta com perguntas depois desse momento. Começa do menos bem vestido para o mais bem vestido. Não! Mas primeiro... Só mostra aí, Lise. Mostra a mensagem. É uma camiseta que eu ganhei numa live que eu fiz com a reserva, que chama Não Traga o Seu Propósito em 3 Lives. Que eu fui falar sobre propósito aplicado ao varejo. Eu não sei quem está mais bem vestido aqui, viu? Mas tudo bem. Vamos lá. Primeiro, Cá, é um prazer, a gente sabe, primeiro agradecer a ginástica que vocês fizeram para enfiar a minha agenda aqui, porque a minha agenda em novembro ela é um caos, não feliz com o mês da consciência negra. A gente tem Black Friday e o Dória antecipou o nosso feriado, então a gente ganhou um dia útil, mas está tentando enfiar o máximo de compromissos. É uma honra e um prazer sempre falar com gente que está construindo esse novo futuro. E é muito louco, né? Você vira com 31, você vira tiazona do rolê, que viveu uns anos de cachorro e começa a falar que viveu um monte de coisa. Mas, enfim, acho que é interessante para todo mundo. Eu sou Lisiane Lemos, eu sou a esposa do Max, eu sou filha da Rose do Ney, irmã do Renan, torcedora do Brasil de Pelotas e uma fã inveterada do Belo. Isso é uma forma de me definir. Há quem diga que eu sou uma executiva de tecnologia que trabalha na Microsoft e está atualmente no Google. Já fundei algumas organizações, já trabalhei no terceiro setor, já morei no continente africano e agora eu tenho me dedicado também extra a colocar mulheres negras em conselhos de administração, que a gente hoje não tem nenhuma pessoa preta autodeclarada num conselho de administração nesse país. E se você, assim como eu, não sabe se conselho de administração é de comer ou de passar no cabelo, que até o início da pandemia eu também não sabia, é onde as decisões no final do dia são tomadas em empresas principalmente de capital aberto. Então, são pessoas que ganham aí 50 mil reais para direcionar a estratégia e para onde a gente vai. E acho que o que eu quero dizer com tudo isso para vocês é que, assim como vocês que nos assistem, quando eu tinha uns 16, 17 anos, eu não sabia nem que faculdade eu ia fazer. Queria fazer psicologia, acabei fazendo direito. Eu nunca, nos meus sonhos mais ambiciosos, me imaginei trabalhando numa multinacional de tecnologia e tendo um impacto tão grande no meu país. Então, eu acho que a lição aqui hoje é falar como esses passos, como essa jornada de voluntariado, principalmente, me ajudou a construir essa profissional que eu sou hoje e como que o trabalho que eu estou fazendo hoje tem por ideal abrir portas para que vocês possam escolher a empresas que vocês vão trabalhar e possam sonhar com esse lugar. Acho que é um resumo do que eu ando fazendo e me aventurando aí no dia a dia. Boa. Andy, conta agora pra gente um pouquinho.
Muito bacana. Eu não posso começar aqui sem agradecer a oportunidade do Global Shapers. Muito obrigado. É uma honra, é um baita prazer. Eu sou um Global Shaper. Faço com muito orgulho, faço parte com muito orgulho dessa rede e de estar podendo bater um papo com a Liz aqui sobre esse tema que para mim é tão caro, sobre empregabilidade jovem, sobre um pouco do trabalho. Eu queria, na verdade, trazer um pouco do porquê que esse desafio, para mim, ele é relevante. Ele é relevante porque eu acredito, eu tenho a convicção de que esse é o maior desafio do Brasil de longe. Nós hoje somos em 210 milhões de brasileiros e a estimativa do IBGE é que nos próximos anos nossa população vai continuar crescendo até aproximadamente 240 milhões de brasileiros. Depois disso, o Brasil vai chegar no ápice populacional. O que quer dizer com isso? É que nunca antes o Brasil teve tantos brasileiros em idade economicamente ativa e nunca mais terá em todo o futuro. Então, nós estamos falando que nós estamos vivendo hoje a maior população jovem da nossa história, são aproximadamente 50 milhões de jovens até 29 anos no Brasil, e que essa população vai construir as bases do Brasil do futuro. Nós estamos vivendo uma janela única de desenvolvimento de qualidade de vida, de melhoria de IDH, de conseguir construir um Brasil mais próspero, por uma única razão, que a gente vai ter mais pessoas no mercado de trabalho, mais pessoas em idade economicamente ativa, gerando riqueza, distribuindo valor para o nosso país. E isso só será possível por uma coisa: se a gente conseguir capacitar a maior população jovem da história do Brasil, que o Brasil jamais viu em todo o passado e que ele jamais verá em todo o futuro, para um mercado de trabalho onde o emprego vai ficar cada vez mais raro, as mudanças cada vez mais constantes e as transformações vão ser cada vez mais frequentes. Esse desafio não é menor. É um desafio de como a gente conseguir preparar os líderes de amanhã para transformar o Brasil hoje. E é isso que eu venho dedicando a minha vida, a minha carreira nos últimos anos. Eu não tenho uma carreira nada linear, eu sou formado em turismo, sou filho do seu Toninho, que trabalhou sempre num ferro velho, vendendo sucata, latinha para sustentar a família, a Dona Maria, dona de casa. E eu sempre, desde muito novo, descobri, trabalhei com projetos sociais na igreja, quando era adolescente, eu sempre descobri que não dá para viver bem num país que vai mal, né? E a melhor forma de você pensar em si mesmo é poder pensar no outro, assim. E foi basicamente em grandes projetos sociais como o Encontro de Jovens Transformadores, que eu fui um dos fundadores em 2012, onde a gente debatia como é que a juventude pode transformar o nosso país, que eu reconheci esse desafio que eu acabei de compartilhar com vocês, que o grande salto para o Brasil passa em a gente preparar os jovens e a gente preparar essa nova geração para os desafios inéditos do século XXI. E é isso que eu venho fazendo. Então, fui empreendedor de startup, trabalhei em negócios sociais e hoje sou CEO da Universia, que é a empresa de educação e empregabilidade do Grupo Santander. E, basicamente, eu dedico a minha carreira para ajudar jovens a entrarem para o ensino superior, a escolherem melhor uma faculdade e depois a entrarem para o mercado de trabalho, seja em programas de estágio, de trainee, e a gente atua como uma terceira vertente, como um think tank da educação. A gente discute como melhorar a educação no mundo. É isso um pouquinho que eu faço. Bom, vocês dois fazem coisas incríveis, eu super admiro. E a gente está com uma galera já aqui assistindo a gente, tem bastante professor, galera da ETEC, os professores da rede pública. A gente entende muito que o melhor caminho para a gente fomentar a empregabilidade para a juventude passa pela educação, com certeza.
E aí, pensando em educação, pensando um pouco mais profundo nessa trajetória, que a gente queria ouvir um pouquinho de vocês, o que é mais importante para a gente construir, né, no nosso movimento de primeiro emprego? Vocês se lembram um pouco de como começaram, né? E conta para a gente um pouquinho. Esse é o momento da gente meio que abrir o nosso coração, porque a gente está falando também com uma galera para dizer para eles que é possível, né? Tipo, como é que sai, né, da mãe dona de casa e do pai que sempre trabalhou no ferro velho para CEO numa empresa de educação e empregabilidade, enfim, de um grupo tão importante, ou como sai lá de Pelotas para o Google, para a Microsoft. Parece simples hoje, né, falando assim, mas quantos anos essa jornada, né? Quantas coisas não lineares na nossa vida acontecendo. E aí, enfim, quem quiser começar agora fica no Nido NT. Acho que eu começo. Você falou de Pelotas, eu tô falando de Pelotas, né? Eu vim na quarentena aqui, eu falo que foi meio que um processo de cura e de fazer as pazes. Porque antes da quarentena eu falava que eu só ia voltar morta num caminhão de bombeiros, assim, entendeu? Houve que ia ser um momento na cidade, de eu parar a cidade, ia ser o único jeito, eu voltei para cá e a pandemia veio e disse, fica aí 7 meses, demônio, aprende a gostar da cidade de novo. Eu acho que, número 1, assim, eu estava refletindo ontem, eu tive uma conversa muito boa com os meus pais, sobre o quanto a educação é transformadora, né? O meu avô só sabia escrever o nome, meu avô paterno. Minha avó materna fez até a 5ª série, meu avô paterno fez até a 7ª série, e a minha avó materna que foi a primeira a fazer graduação e fez pedagogia numa universidade privada. Então, enquanto em poucas gerações a gente conseguiu transformar o nosso caminho. Mas não foi, eu falo que é muito desse legado, né? Minha avó fez faculdade limpando chão, minha mãe fez faculdade vendendo pastel e ajudando a limpar chão, e depois conseguiu fazer no estágio, etc. Então, e meu pai fez a primeira graduação depois dos 50 anos, depois de ter sido militar por muito tempo, que também era esse caminho. E também uma reflexão muito pessoal, eu fui uma aluna muito boa no ensino fundamental, mas no ensino médio eu já não era assim. Na faculdade eu aprendi com meu irmão que, né, passou, se a média é 6, 6 e 1 tá sobrando. O meu irmão trouxe um pouco mais de leveza para mim, meu irmão 8 anos mais novo, para a minha vida. Mas acho que o grande ponto aqui é que eu nunca fiz uma coisa só, e eu sempre pensei que não é sobre o que o outro tem, é sobre o que eu tenho que ninguém tem. Então, se eu fosse olhar nas grandes empresas que a gente tem em São Paulo, todo mundo veio de PUC, USP, GV, SPM, e todas essas faculdades que eu nem tinha acesso aqui no interior do Rio Grande do Sul. E acho que ao invés de optar por um caminho que dizia, eu não tenho essa universidade, eu pensava que experiências diferentes que eu tive na vida que nenhuma dessas pessoas que vai sentar nessa sala tem. E isso vai de ter limpado o chão na escola estadual de ensino médio Areal, que aqui em Pelotas era conhecida como ginásio do Areal, entra burro e sai marginal, que era onde a minha mãe dava aula e levava a gente para fazer voluntariado. Na escola que a minha avó era alfabetizadora, que carinhosamente era chamada de OS. Vocês veem que assim, a minha família só deu aula em lugar tchutchuco. Então veio dessa construção de entender que quando eu entro na sala, eu sou diferente de tudo aquilo, e essas experiências de vida, quando eu falo gestão de tempo, eu falo, cara, você conseguir pegar 2, 3 condições para chegar na faculdade e chegar no horário, é uma gestão de tempo absurda. Você conseguir sustentar uma família inteira com um salário mínimo, é uma gestão financeira, ainda conseguir guardar alguma coisa, ou mesmo a minha família, que é uma família de endividados, conseguir fazer o máximo de número de empréstimos consignados, é uma forma de inovação. Então, eu comecei a ver a graça e o diferencial nessa história e o legado que eu tinha que honrar. Mas eu comecei a fazer estágio desde muito cedo, meus pais disseram que eu não iria trabalhar. Então, esse era um ponto, assim, trabalho das 7 às 8, que enquanto eu pudesse conciliar trabalho, mas eu fui bolsista no cursinho, dormia 5 minutos durante o almoço, sou uma especialista em dormir com o pé no chão e o corpo deitado na cama. E quando eu morei na África também, só tinha dinheiro para passagem e vivia com R$200. Então, essa parte não glamourosa as pessoas não contam. E acho que um ponto também que eu queria, um conselho que eu queria ter ouvido muito cedo na minha vida, acho que na idade das pessoas que nos assistem, é que muitas pessoas vão ficar no meio do caminho. Então, não necessariamente os amigos que você tem hoje vão ir até o fim da sua jornada, alguns vão sumir, alguns vão dizer que você subiu na vida e esqueceu deles, alguns vão olhar com admiração depois de um tempo, e você vai se tornar... E o topo, ele é muito solitário.
Então, acho que as pessoas têm que ser um pouco conscientes de que quando você assume a responsabilidade de trazer os outros, e o Anderson deve saber também muito disso, e você também, quando você chega num lugar e não tem ninguém igual a você, não é legal. Definitivamente não é legal. E aí tem que encontrar no meio desse caminho, eu sinto muito que eu tenho muito uma missão. Assim. Se eu sou a primeira ali, a minha missão é abrir a porta para os outros. Então, eu sempre penso dia a dia, o que eu estou fazendo para que as próximas gerações possam escolher trabalhar nesse lugar? O que eu estou fazendo para que os meus filhos não tenham que passar por esses episódios? O que eu estou fazendo também para deixar a minha vida um pouco mais confortável daqui a uns anos? Mas acho que é muito entender, se permitir ter um sonho grande, se permitir sonhar, eu vou morar fora, eu vou trabalhar numa grande empresa, eu vou levar meus pais para a África, que era o meu sonho grande, eu quero morar no exterior, e sempre perguntar, o que eu estou fazendo agora que está contribuindo para esse meu sonho grande? E quais as renúncias que eu vou ter que fazer, que balada que eu não vou ter que ir, agora no coronavírus não tem mais, mas que balada que eu não vou ir, que churrasco que eu não vou ir, que amigo que eu não vou ver para, tipo, daqui a muitos anos, que demora a gente conseguir construir isso. Enfim, estou divagando aqui, empolgada, feliz, tentando dar conselho para as pessoas que eu queria ter ouvido. Liz, isso é inspiradora. Eu queria trazer aqui algumas coisas que, na verdade, fazem parte aqui do nosso dia a dia, da experiência que a gente tem no dia a dia da Universia. Assim que eu assumi a Universia, assim, eu também fui uma pessoa que sempre ocupou espaços que não foram desenhados e delimitados para mim, assim. Eu assumi uma empresa de educação sem antes nunca ter trabalhado com educação antes, me vi CEO de uma empresa com esse enorme desafio. E a primeira coisa, uma das primeiras coisas que a gente fez foi uma pesquisa, assim, eu mandei rodar uma pesquisa para entender o mercado de educação. Então, assim, a gente estava se propondo a desenvolver um desafio, mas a gente, de fato, conhecia o desafio, o tamanho do problema que a gente estava enfrentando. Então, a gente fez uma pesquisa junto com a equipe da USP, com mais de 5 mil jovens, espalhados por todos os estados brasileiros, pré-universitários e universitários, para entender como o jovem hoje toma a decisão para escolher um curso, uma graduação, para entrar no mercado de trabalho, como ele escolhe entre uma empresa e outra, como é que acontece, como é que é o ciclo de vida do jovem nesse sentido, quais dores ele sente, qual o momento, quais são as principais aflições desse jovem e como a gente consegue apoiá-lo. E eu descobri algumas coisas importantes nessa pesquisa. Primeira, uma das primeiras perguntas que a gente fez é óbvio. A gente perguntou para esses jovens, você já escolheu a sua graduação? Você já escolheu o que você quer fazer? Liz, o que você acha que eles responderam nesse sentido? Se a gente pergunta para o jovem, já escolheu o que você quer fazer na graduação? Eu acho que não. Mas eu estou pautando muito da minha experiência, que não sabia direito. 70% deles disseram que sim, já sabiam. Eu caí para trás. Eu falei, meu Deus, porque é intuitivo você achar que as pessoas não sabem. Mas eu descobri o problema, que o problema é mais embaixo. Eu entendi pelo seguinte, o pré-universitário hoje, a gente tem um pouco da impressão, ou daquele, é o jovenzinho de 17 anos que estudou na escola privada, que agora não sabe se vai fazer direito, economia, quando, na verdade, a grande maioria dos jovens, quando a gente olha o Enem, por exemplo, que é uma grande porta de entrada para o universitário, 2/3 das pessoas que fazem o Enem já concluíram o ensino médio, tem mais de 18 anos. A realidade do Brasil é da Maria, que termina uma escola pública, que não entra depois do 3º ano para a faculdade, que ela vai para o mercado de trabalho, ela precisa complementar a renda em casa, e aí ela vai trabalhar 1 ano, 2 anos, 3 anos, depois de, em média, 3 anos depois do ensino médio, é que essa pessoa se sente minimamente preparada para ingressar no ensino superior. E depois de 3 anos no ensino superior, depois de 3 anos pensando o que vai fazer da vida, a tua decisão de entrar no superior, é claro que ela é mais baseada. Então, por isso, quando a gente perguntou para as pessoas, você já sabe o que você quer fazer, mais 70% deles disseram que sim. Mas claro, até porque você já teve experiência profissional, você entende que a graduação pode ser um passaporte para ganhar mais renda. Exato, Liz. Mas aí que mora, para mim, o principal desafio.
Porque quando a gente fez a segunda pergunta nessa pesquisa, a gente perguntou, bacana, você já sabe, mas como é que você decidiu? E a grande maioria das respostas foram o que a gente chamou não foram das decisões baseadas em suas habilidades, competências, naquilo que eu sou bom, naquilo que eu acredito, e muito menos baseado num olhar para fora. Esse mercado vai continuar existindo? Essa profissão que eu estou escolhendo, daqui a alguns anos vai morrer ou ela vai continuar? A decisão foi baseada no que a gente chama de micro-realidade. Eram pessoas que, olha, eu trabalho como office boy no escritório de advocacia. Exatamente, quero fazer direito. Exato. Ou o meu tio trabalha no escritório de odontologia. Quero fazer odontologia. São baseados naquela micro-realidade. E por que isso é tão perigoso, Lizzy, para os dias de hoje? Isso é a essência do desafio de diversidade que a gente tem no mercado de trabalho. Porque esses jovens nem se veem nas posições. Por exemplo, tecnologia. Você é uma ótima exceção. Tecnologia é para negro? Engenharia é para mulher? As pessoas nem se aplicam porque elas não se veem nessas posições. Meu caso total. Eu nunca pensei em trabalhar numa empresa de tecnologia. Nunca. Era muito distante. A gente não consegue enxergar. Acho que, número 1, né? Trabalhar, para mim, tinha uma barreira territorial. Eu sonhava em trabalhar em São Paulo, mas nunca tinha pensado que ia dar bem certo. E aí você vai para outros lugares. E, ao mesmo tempo, eu vejo uma camada de jovens dizendo, eu quero trabalhar no Google, quero trabalhar na Microsoft. Mas por que você quer trabalhar lá? E acho que na pesquisa vocês devem ter, de alguma forma, tentado entender o quanto as pessoas não investem nesse autoconhecimento, nessa expectativa. É muito baseado. É que nem empreendedorismo, né? É de ocasião. Eu tô ali e eu acho que aquilo vai fazer sentido. Mas eu não sei se casa com as habilidades que eu quero para o futuro. Para mim, esse é o principal desafio. Como a gente consegue inspirar a maior quantidade de jovens possíveis a ocupar posições que eles hoje acham que é inatingível. E não é. Eu sou um exemplo, você é um exemplo disso, né? E a Camila disso. Acho que um dos maiores desafios com a juventude é, de fato, se ver na condição de que eu posso ser, eu posso estar, né? Eu gosto de dizer que a gente não é o nosso cargo, a nossa função numa companhia, mas a gente pode estar em diversas posições ao longo da nossa vida, né? E é importante a gente ver outras e outros como a gente ocupando esses lugares. Gente, o chat do YouTube tá bombando, a gente tá com 84 pessoas. Eu tô olhando. Tem uma galera. E aí a gente tá cheio de perguntas. E a primeira pergunta que aparece aqui, tem uma pergunta muito interessante do Edson, que ele está perguntando sobre erros no meio do caminho, né? Quais são os erros, os principais erros que a galera comete e vão ficando no meio do caminho, né? Quando a gente olha para a nossa trajetória de juventude, quais seriam esses erros das nossas escolhas, né? Tipo, que escolhas erradas ou não escolhas? Será que a gente teve a oportunidade de escolher o tempo todo ou a gente foi escolhido por determinadas oportunidades? E aí, queria que vocês comentassem cada uns 2 minutinhos, a gente vai para a próxima, porque realmente tem bastante pergunta. Começa aí, Anderson, vou me inverter. Eu começo sim. Eu acho que a gente tem que ressignificar a nossa relação com o erro. Todo mundo pensa que sucesso é uma quantidade de acertos ao longo do período, a maior quantidade de acertos ao longo do período, quando na verdade não. Assim, sucesso está muito mais ligado à persistência, a você aprender com os erros e errar continuamente, e aprender com eles e melhorar após eles, do que você acertar 100% das vezes. Eu tenho uma propriedade enorme em falar de erro, porque assim, eu sinto que eu tenho um MBA em estar perdido na vida. Eu imagino um garoto que começou como animador de festa infantil, fez turismo, foi animador de acampamento, guia de turismo, garçom, empreendedor de startup, e agora trabalha com educação.
eu tenho uma propriedade enorme para falar que eu já errei bastante na minha vida, e a minha relação com o erro foi sempre de como é que isso consegue, de fato, me fazer melhor. Como é que eu consigo aproveitar as lições que ele consegue me trazer para me fazer um profissional melhor. Eu, hoje, atuo onde eu atuo porque eu sou uma coleção de erros e de acertos, ambos igualmente importantes para me trazerem e para me ajudarem a construir a minha história, me trazerem onde eu estou. Então, eu vejo que a gente tem que ressignificar nossa relação com o erro. Então, acho que o complemento, que eu sempre falo, é que a gente aprende não só com as melhores, mas com as piores práticas. E acho que pensando nos erros que eu cometi, acho que tem 2 muito grandes que são marcantes. O primeiro, eu me apaixonei por um cargo, e eu vejo as pessoas se apaixonarem muito por empresas e por cargos, então eu queria ser executiva antes dos 30 anos, antes dos 25, foi uma droga, foi o pior ano da minha vida, e quase entrei em depressão, dei burnout, assim, rolê ruim total, porque a gente sempre se apaixona por trabalhar num lugar pelo ter e não porque habilidades. Então, acho que a maturidade me trouxe de que eu vejo se os valores da empresa casam comigo. Quando você inverte a lógica e diz que é sobre eu escolher o lugar que eu quero trabalhar e não eles me escolherem, e eu buscar as coisas que me fazem feliz e não necessariamente dinheiro é isso, porque eu sou uma pessoa muito mais orientada a valores do que dinheiro, acho que esse é algo que eu jamais na vida vou repetir. Então, hoje eu falo, eu sei as coisas que eu gosto e eu sei as coisas que eu não gosto. Isso é importante. E o nome que você põe ali em cima é a sua escolha. Eu mando ver. Você vai me colocar na frente do cliente, vai nessa adrenalina de vendas que eu curto, se vai ser gerente, se vai ser analista, se vai ser supervisor, pagando meu salário. Também tem que manter meu passe, porque eu sou uma pessoa que custa caro. Enfim, eu tenho que pagar meu show do Belo de 50 anos, que é o presente que irei dar para mim mesmo. E acho que o segundo foi achar que horas trabalhadas são equivalentes a ser produtivo. E foi isso que me levou a entrar no Einstein com suspeita de AVC, achando que eu ia morrer. Porque eu trabalhava 12, 14 horas por dia, talvez até mais, não aproveitava, não descansava, não viajava, e achava que quanto mais eu trabalhasse, melhor eu seria visto no ambiente de trabalho, e foi exatamente o contrário. Nos anos que eu trabalhei menos e fui muito mais estratégica, assertiva e voltada ao que era importante para a empresa, foi os que eu performei mais. E eu vejo a gente, quando é novo, a gente tem uma necessidade, principalmente quando a gente parte de minoria no ambiente corporativo e está chegando, você invariavelmente quer se provar. Quer provar que você merece ser contratado, quer provar que você merece estar naquele lugar, quer provar que você quer ser promovido, a gente quer tudo. E não é sobre isso. Às vezes, eu falo, meu chefe nunca me cobrou que eu trabalhasse 14 horas. Eu não sei de onde eu tirei isso da minha cabeça, que era um momento. Mas eu acho que eu não faria isso de novo. E acho que uma sugestão que eu daria também seria investir em construir essas redes virtuosas, investir no network, investir, para mim, também no voluntariado, estar em comunidade como Global Shapers, ou mesmo a ESEC, onde eu construí a minha trajetória, movimento de mulheres, movimento de negros, porque são esses movimentos, são esses contatos, foram esses contatos que fizeram meu telefone tocar e as ofertas chegarem até mim. Eu comunicava para o mundo, eu quero sair, quero mover, quero fazer uma pós, quero aprender sobre governança. E eu entregava para o mundo, meu telefone tocava, eu sou a rainha das bolsas, a pessoa dizia, eu tenho uma bolsa de estudo, você quer? Eu falei, quero. Então, acho que se eu tivesse... Não, eu acho que eu faria exatamente do mesmo jeito, que sempre foi uma marca. Eu comecei muito cedo a transitar e a ir em outros lugares e fazer aqueles cursos em comuns. Eu acho que quanto mais cedo você começar a construir essas comunidades e fazer parte genuinamente, mais cedo os resultados vão vir. Nossa, eu acho que, Liz, essa sua última fala combinou com a pergunta da Tatiana Almeida. E ela está falando assim, gente, e a empregabilidade para os jovens mais introvertidos? Aquela galerinha que... A gente costuma falar que os tímidos é difícil comunicar. O que é timidez? A gente precisa ressignificar um pouco, né? Mas ser introvertido versus soft skills, ou essas habilidades, né? Quais são? E aí eu queria que vocês complementassem um pouquinho também, porque tem as habilidades técnicas, aquilo que a galera está chamando de hard skill, né? Tipo, eu sei programar, eu sou muito bom com Excel, mas as soft skills, ou seja, as habilidades comportamentais aí, elas fazem toda a diferença para a pessoa de 16, 17
até mais ou menos ali os 25 anos, terminando, quem está nessa faixa fazendo faculdade, tipo, e aí? Isso é mais importante, o meu comportamento às vezes é mais importante do que a minha skill técnica, né? A minha habilidade técnica. Como é que eu posso usar esse meu comportamento, sendo jovem, para me sobressair? Tipo, quando é que isso faz diferença? Acho que eu posso comentar aqui no comecinho, Liz, e aí me ajuda a complementar. Falam muito, uma frase super clichê no mercado, que você contrata por habilidade, né, e demite por competência, ou seja, por comportamento, perdão. Então, como você olha hoje no mercado de trabalho, há um alvoroço quando a gente fala um pouco de soft skills, e isso não é relativamente novo. Quando a gente olha, tem um texto super conhecido da Harvard Business Review, do Daniel Goleman, que chama What Makes a Leader? O que faz um líder? E esse texto é de 99. Em 99, ele falava que no mercado de trabalho, melhor do que as habilidades, a inteligência emocional seria um dos fatores mais importantes no mercado de trabalho. Ou seja, a habilidade como você lidera, liderado, trabalha em equipe, como você consegue entender os sentimentos dos outros, como você tem empatia, como você tem autocontrole, autoconhecimento. E ele classifica esses 5 pontos que são importantes, e o texto dele é hiper atual para os dias de hoje, apesar de ter escrito mais de 20 anos atrás. E eu quero desmistificar para a Tatiana que isso não tem nada a ver com ser introvertido ou ser extrovertido. E eu também não acredito que os extrovertidos tenham mais oportunidades no mercado de trabalho do que os introvertidos. Eu de fato acredito que são tipos de perfis. É como você falar, você crescer uma carreira hierarquicamente ou de forma de especialista. É muito o perfil da pessoa. Há pessoas que não querem liderar pessoas e preferem trabalhar e ser especialistas nos temas, e a gente tem profissionais de muito sucesso nesses cargos, e tem pessoas que preferem crescer a carreira de outra maneira, sendo gestores de pessoas e assim por diante. Então, quando a gente fala de introvertidos, a minha recomendação para a Tatiana e para toda a nossa audiência é que se conheça. O autoconhecimento, ele é fundamental e é uma das habilidades socioemocionais mais importantes, que é você ter muito claro qual é o seu ponto, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos a se desenvolver, onde você joga bem. E a gente tem um pouco da impressão de que, olha, eu tenho que treinar aquilo que eu não vou bem. Não! Você precisa se desenvolver naquilo que você vai bem. É como você pegar um goleiro e colocar ele no ataque num time. Além de você não ter um bom atacante, você perdeu um goleiro. Você tem que entender que são características das pessoas, e você precisa trabalhar naquilo que são seus pontos fortes, naquilo que você vai bem. Então, ser introvertido, em alguns casos, em algumas profissões, é uma vantagem muito bacana e muito importante no mercado de trabalho. Então, se conheça quais são as suas habilidades e entenda hoje, nas suas atividades ou nas profissões que você almeja, como é que aquelas competências podem ser úteis e podem ser um diferencial para você como profissional. Nossa, adorei a alusão ao futebol. Eu gosto muito de futebol. Deixa um pouco mais popular. Eu, no início, fui mexer aqui para trazer um livro que eu acho que pode ajudar muito, que é de uma amiga minha, deixa eu botar para cá, que é o Persuasão, da Maite Carvalho. É um livro que fala muito sobre comunicação e retórica, como se fosse uma conversa de bar. O que eu quero dizer com isso? Eu sou uma extrovertida que acredita que todo mundo pode construir um músculo de comunicação e que não necessariamente todo mundo tem que ser extrovertido como eu. Os melhores gerentes de venda que eu tive na minha carreira eram totalmente introvertidos, mas eram pessoas muito assertivas na sua comunicação e muito claras quando elas iam comunicar o resultado. O que eu quero dizer é que acho que na vida tudo é treino.
é você treinar com seus amigos, é você treinar uma apresentação sozinho, é você encontrar também um meio que te deixa mais seguro. Se é escrevendo, se é falando, se é comunicando, fazendo vídeo, uma animação de outra forma. Mas eu também não sou daquele tipo de pessoa que vai mentir, vai dizer, não, você não precisa se comunicar no mundo corporativo. Não, gente. Uma coisa é você ter um modo introvertido e tudo bem, outra coisa é a questão do músculo de comunicação. Assim como a questão de vendas, eu também acho que é uma habilidade que pode ser desenvolvida, essa também. E reforço o que o Anderson falou, de você ter clareza do que você faz muito bem. E para as coisas que você não faz muito bem, que são necessárias no seu trabalho, você tem um plano de ação de como você vai mitigar. Vamos falar, por exemplo, de língua inglesa. Na maioria das pessoas, gente, mesmo em multinacionais de tecnologia, não falam inglês fluentemente. E olha que eu trabalho há bastante tempo nesse mercado, são 7 bons anos aí, já vi coisas terríveis. Então, não necessariamente você vai chegar e dizer que tem... E o que é fluente para mim não é a mesma coisa que é fluente para o Anderson, que não é a mesma coisa que é fluente para cá. Então, a gente tem pontos de referência. Acho que chegar sempre nesse lugar e dizer, eu sou uma pessoa introvertida, mas eu estou fazendo uma formação em oratória e comunicação. Eu sou uma pessoa introvertida, mas eu tenho como fortaleza uma capacidade analítica muito forte. Então, trazer sempre isso, e foi até o que eu falei no início, não é pensar sobre o que você não tem, mas sobre o que você tem e pode oferecer. Esses caras que eram meus chefes, que eram introvertidos, eles tinham um cuidado com o time, uma gestão de tempo incrível. 5 horas da manhã, o meu primeiro chefe começava... E como ele não gostava muito dessas reuniões em público e apresentações, ele ligava um a um, perguntava, como é que você está? Como é que estão os números? Tal outra coisa. Meu outro chefe, que era introvertido, era maravilhoso numa capacidade analítica de gráficos. Então, ele viu que, usando essa habilidade, ele conseguia nos fornecer insumos para que a gente, como ponta de venda e super extrovertidos, pudesse ir para a rua e vender mais. Então, acho que eu quero reforçar e tirar essa preocupação. Eu gosto muito de indicar livrinhos. Espera aí que eu vou pegar outro aqui, que eu quero indicar com habilidade. Ainda bem que eu tenho uma nova biblioteca em Pelotas. Que é o Garra, esse aqui, que é O Poder da Paixão e da Perseverança. Eu curto muito esse livro, porque ele também fala que as pessoas mais bem-sucedidas não são as mais inteligentes. E não são as que têm melhores recursos e mais dinheiro, são as mais perseverantes. E que perseverança também é um músculo a ser desenvolvido. E eu penso que a gente, principalmente que veio desses lugares incomuns, tem um nível de perseverança, um nível de resiliência, um nível de criatividade muito grande, e que a gente tem que colocar isso como diferencial quando a gente vem do mundo corporativo. Por isso que quando o Anderson fala que o pai dele construiu uma carreira vendendo sucata, vendendo coisa no ferro velho, esse é o diferencial que ele traz para o mundo corporativo. Eu, quando falo que eu vim do interior, esse é o diferencial. E é sobre isso que a gente tem que pensar, sobre o que a gente traz de diferente, não do que a gente traz de igual, porque o mundo corporativo está muito igual, está meio chatinho, assim. A gente pode fazer ele diferente. Muito legal. Eu tenho certeza que a gente pode fazer ele diferente. E agora a gente tem uma pergunta, né, Liz? Já que você estava falando de perseverança, a Júlia, ela trabalha na Junior Achievement e, enfim, eles trabalham fomentando empregabilidade, educação empreendedora. Elas estão com um projeto de ensino de tecnologia, mas o que está acontecendo é a falta de acesso, a falta de recursos financeiros, a falta de acesso à internet, gente. A pandemia abriu mais uma janela de desigualdade no Brasil, e aí esses jovens estão acabando, assim, a gente está escrevendo um artigo, e aí o título do artigo é tipo, geração nem ou geração sem. Porque a gente considerava antes os nem estudam, nem trabalham, como se eles não fizessem isso por falta de vontade. Tipo, eu não quero trabalhar, eu não quero estudar. Mas, na verdade, quando ele não tem acesso à internet, e aí, Anderson, você pode até compartilhar algumas das iniciativas que vocês estão fazendo para ajudar. Como é que a gente faz, como a gente inspira esses jovens a não desistirem de estudar? A gente ainda acredita muito que a educação é o melhor caminho para reduzir desigualdades e ajudar esses jovens a se manterem produtivamente ativos e incluídos. Mas a gente precisa inspirar eles um pouco mais, assim, né? Quando a escola não é o lugar para onde eu quero ir, quando é na escola que as maiores violências são sofridas por esses jovens, né? Como que a gente reduz esse abismo entre a vontade e a disposição de estudar, essa necessidade de perseverar, com a necessidade do mercado mesmo, porque se eu não tiver mais conhecimento, inclusive técnico, o mercado também não vai estar disponível para mim, né? Tem tudo isso, assim, são muitas forças disputando.
Vai lá, Lizzy. Nossa, que difícil, né? Essa pergunta que é cilada, você quer que eu responda primeiro, né? Essa foi essa estratégia, viu? Essa estratégia. Cara, eu pensei em tanta coisa enquanto você estava falando aí. Acho que o primeiro é, quando a gente ouve todas essas coisas, dá um sopro de desesperança, né? Você pensa, nossa, tá tudo uma droga, a gente aumentou o desemprego, aumentou a violência, aumentou a mortalidade, os jovens negros estão sendo assassinados, meu Deus, eu não vou sair desse lugar. E eu sempre que tô indo para esse lado, eu penso, tá, vamos para o outro. O que dá para fazer com o que a gente tem? Nós somos um país que tem mais ou menos 2 celulares por pessoa. E o brasileiro é o ser mais criativo, é a população mais criativa que há na Terra. Eu acho que é muito mais da gente encontrar novos caminhos para que essas pessoas aprendam com os meios que ela tem. Então, eu vi a minha tia dando aula para crianças através de um grupo de Facebook, porque não tinha estrutura para fazer esses projetos. A gente fez um projeto em parceria com o Grupo Mulheres do Brasil, que doou chips e planos de dados para que as pessoas pudessem fazer formação em Google Suite e Google Cloud na pandemia. Eu tenho feito mais palestra online do que jamais visto, mas eu acho que para mim o grande resumo aqui, Kai, é a gente só sonha com o que a gente vê. Então a nossa missão aqui é ampliar os olhos dessas pessoas que estão nas ETECs dos professores para exemplos como Anderson, como Lisiane, como Camila, como Amanda Graciano, Jandaracê Araújo, tantas outras pessoas, Eliane Leite, que estão aí e que quando a gente estava no ensino médio, quando a gente estava na universidade, eu não conhecia nenhum advogado negro, eu não conhecia nenhum procurador negro, eu não conhecia nenhum desembargador negro, e a gente está trazendo esses exemplos. E quando você visualiza, você começa a sonhar com esses espaços. Então, acho que esse grande papel é a gente trazer novas referências para esses jovens que estão colocando aí, novos meios, e a pandemia teve seu lado ruim do desemprego, mas teve seu lado bom na capilarização e que a gente conseguiu empregar pessoas em regime de home office dos lugares mais diferentes desse país. Hoje eu vi uma formação de roteiristas negros que a Globo sempre fazia em São Paulo, presencial, para pessoas da mesma faixa de idade. A pandemia os permitiu duplicar o tamanho da turma e conseguir fazer em outros estados. A pandemia permitiu com que a gente pudesse estar aqui online, que se fosse presencial em São Paulo, a chance da gente se reunir ia ser mínima. Então, acho que tem esse lado bom, assim, e trazer para as pessoas, mais do que esse sonho, qual é o plano e quem pode ajudar. Como que a Universa pode ajudá-los a encontrar essa graduação e fazer esse novo legado, e entender que não é porque a gente veio de uma história assim que a gente tem que repetir. Não é porque o meu avô era analfabeto que eu tenho que ser também. Na verdade, eu honro o legado dele, honro o sacrifício dele, estudando e sendo melhor e dando uma vida melhor para os meus filhos. Então, eu sou muito, acho que nesse sistema de inspiração de novas pessoas, de apresentar novas fontes e novas letras. Por isso que eu estou tão fascinada nessa pandemia com Conselheira, que foi esse último projeto que eu co-criei com outras 8 mulheres na pandemia, que foi a primeira vez na vida que eu vi 20 mulheres negras de C-level para cima, sentadas numa sala junto, e isso só pode ser feito online. E no momento que eu coloco essas mulheres juntas, a gente, esperem, a revista Cláudia vem por aí, a gente começa a propagar e a ideia começa a surgir. E acho que para fechar, a gente tem bastante gente de ETEC, o quanto é importante representatividade. Esses dias eu recebi um e-mail do menino da ETEC lá de Pirituba, onde a Eliane Leite dá aula, que ele falou que uns 2 anos atrás eu fui lá para fazer uma conversa sobre carreira com uma turma de ensino médio que estava mais perdida que eu na vida, né? Porque eu também não sei direito o que eu vou fazer daqui a uns anos. E aí ele me mandou um e-mail dizendo: Lizzy, quando você se sentou lá, você foi falar para mim que eu podia ser diferente, que eu podia construir um sonho diferente. Eu te mandei esse e-mail, eu nem sei se você vai ler, mas 2 anos depois eu estou assinando um contrato na empresa que eu sonhei trabalhar. Então é sobre isso, gente. É sobre a gente inspirar as pessoas a sonharem, a estar aqui online, a construir uma trajetória diferente, a poder dar uma vida melhor para os pais dela. Às vezes o propósito é realmente isso, sabe? Mas a gente precisa levar esses novos exemplos, onde eles nunca chegaram, que é onde o tráfico chega, que é onde o crime chega. E não vamos entrar numa análise social, mas a criminalidade aumenta porque eles têm um papel social e um papel de impacto ali. A gente só tem que inverter os papéis e dizer, vai ser mais difícil, vai ser mais doloroso, vai ser mais longo, mas funciona. Acho que esse é um pouco do caminho que eu penso para a gente solucionar esse tipo de dificuldade. Mas eu não sou cega com os índices de desemprego e mortalidade que estão aumentando na pandemia. Eu tenho alguns comentários nessa linha, que eu adoro uma frase do Nisa Guanais, é um publicitário famoso, que ele fala assim: o Brasil
não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. Historicamente, a gente sempre se diz o país do futuro. Isso não é de hoje, né? Isso vem, como a Alice comentou, das gerações passadas. As gerações passadas passaram por grandes desafios também, né? A geração do meu pai, dos meus pais, os pais da Alice, os pais da Cá, eles tinham, né, pegaram a inflação, tinham mais medo do fim do mês do que do fim do mundo. Era um momento super complexo do país, e mesmo assim o Brasil prosperou. O Brasil prosperou. A gente pode olhar, tem uma série de desafios, mas é fato. Olha o IDH de 1900 e olha o IDH dos anos 2000 e você vê a evolução do Brasil. Olha o índice de analfabetismo de 1900 e dos anos 2000 e olha, você vai ver a evolução. Olha o índice de escolaridade, não estou dizendo de qualidade de educação, mas acesso à educação, o Brasil evoluiu consistentemente. No entanto, ele fez essa proeza porque muito do mercado de trabalho, o mercado de trabalho precisa muito mais de braço, eu não sei onde eu estou aqui, mas de braço do que de cérebro, né? Era um mercado de trabalho que precisava de pessoas para apertar botão, para carregar cimento, para fazer as coisas. Não se iludam. O mercado do século XXI vai precisar de cada vez mais cérebros do que braços. Funções vão ser funções automatizadas. O próprio Fórum Econômico Mundial, do qual eu e a Camila fazemos parte, eles fez um estudo recentemente, falou que, olha, 85 milhões de empregos vão deixar de existir nos próximos 5 anos. Daqui a 10, não, daqui a 50, 5 anos. Mas sabe qual é a notícia boa? Outros 97 milhões vão surgir. Ou seja, o mercado de trabalho vai mudar. E o que vai fazer com que você tenha sucesso ou que você não tenha sucesso é o teu cérebro. E o teu cérebro, ele não é nada mais, nada menos do que um músculo, que assim como a academia, ele cresce da mesma forma com a mesma fórmula. Da mesma forma com a mesma fórmula. Estresse, mais descanso e crescimento. Como é que você cresce seu bíceps? Vai lá fazendo 10 movimentos, não sei o quê, estressa o músculo, descansa. Vai lá de novo, estressa o músculo, descansa. Estressa o músculo, daqui a pouco você está fortão. O seu cérebro não é nada mais, nada menos diferente do que isso. Você precisa estressar ele. Como é que você estressa? Vai atrás de conteúdo novo, se expõe a situações e ambientes que você não se sente confortável. Vai atrás de conhecer um livro que te indica, mas você não gosta de ler, vai conhecer, você precisa ter brio, sabe? Tem que ter vontade, tem que ir atrás. O Emicida tem uma frase numa música muito conhecida que ele fala assim: meu amigo, se você não vai, se o teu sonho não fizer você correr, o que é que vai? Então, você precisa entender que você é o protagonista dos seus estudos, não é o seu professor, não é a sua escola, não é a sua universidade. Você é o capitão da sua vida e o dono dos seus estudos. E como capitão da sua vida e responsável pelos seus estudos, e sabendo que é o seu cérebro que vai conseguir fazer você sair do ponto A, onde você está hoje, e ir para o ponto B, onde você quer chegar amanhã, você tem que cuidar dele como você cuida dos seus bíceps, como você cuida das suas amizades, como você cuida das coisas que você mais gosta. Então, eu não estou aqui para te motivar a estudar de jeito maneira. O que eu estou aqui é para te mostrar a realidade e te dizer que você tem que fazer isso por você, porque se você não fizer, quem vai fazer? Bom, eu só posso falar isso. Conversa boa, passa que a gente nem vê, né? A gente já está conversando e vai fazer 1 hora. E aí eu queria relembrar algumas coisas que ficaram muito fortes, né? É importante a gente sempre saber de onde a gente veio e a nossa história é um diferencial para o mundo corporativo. Então, você jovem que está aí assistindo a gente,
vai anotando os momentos e os movimentos da sua história. Isso faz diferença para você contar ela. Muitas vezes, até quando você não tem uma habilidade técnica, né? Você vai virar para um entrevistador, uma entrevistadora e falar, olha, talvez eu não saiba usar o Excel, mas você sabia que sou eu que ajudo a minha mãe no orçamento familiar? Sou eu que ajuda a cuidar das contas da casa, sabe? Eu entendo de organização porque sou eu que cuido da agenda dos meus irmãos, levo eles para a escola, cuido da tarefa de casa. A gente pode... Toda a nossa jornada da nossa vida conta um pouquinho mais sobre essas habilidades que às vezes a gente nem sabe o nome. A gente está cheio de perguntas de verdade, assim, que não dá para responder todas em uma hora. Mas agora eu vou dar um minutinho para cada um de vocês, porque, gente, essa live é uma parceria do Global Shaper São Paulo com a Fundação Adawane. A Fundação também, como Fórum Econômico Mundial, investe muito em educação e empregabilidade de juventude. E o que a gente está querendo é fazer uma série de encontros como esse, mas a gente também quer prover ferramentas para que essa juventude tenha acesso a melhores vagas de trabalho, tenha acesso a inclusive, conteúdos novos, se expor como o Andy trouxe, né? Muitas vezes a gente não sabe nem como se expor a esses espaços. E aí, lives como essa, ou o conteúdo que a gente está querendo oferecer, é para ajudar você a, inclusive, achar uma brechinha para conseguir esses conteúdos, né? Só depois que eu virei Global Shaper, por exemplo, que eu comecei a descobrir bolsas de estudos internacionais, que eu comecei a descobrir oportunidades, que eu fui convidada para muita coisa. Eu já tinha presença em muito lugar, mas acessar determinadas redes, conhecer pessoas, fez toda a diferença para o meu último ano profissional. E a gente quer falar mais com você sobre isso. E aí, Liz e Andy, para a gente encerrar, vocês têm 1 minutinho, 2 cada um. Eu sei que a agenda de vocês é maluca, então eu não vou tentar passar do horário. Ai, que linda! Não, eu tenho que jantar na minha mãe. Vocês veem que família é prioridade. Mas eu tenho 2, eu juro, meus vão ser até mais rápidos. Eu tenho 2 recadinhos aqui. O primeiro, queridos e queridas que me assistem, se vocês forem priorizar uma coisa na vida, estudem inglês. É sério, eu queria que alguém tivesse me contado isso antes. Se vocês querem trabalhar em qualquer multinacional hoje, falar inglês é importante. E acho que uma dica muito pessoal, quando eu fui para o mundo corporativo, eu não morei nos Estados Unidos, eu não fritei hambúrguer que nem o filho do vice-presidente. Eu tinha morado fora num país de língua portuguesa e eu aprendi cantando sozinha, The Books on the Table e todas essas coisas. Então, tenho um dicionário como melhor amigo. E acho que o segundo é, quando vocês forem aplicar para uma vaga, seja onde ela seja de bolsa ou de emprego, pensem, o não vocês já têm. Ela já está ali. O que você tem? E eu falo muito isso para o meu time. O que você tem a perder se você clicar nesse botão? O máximo que vai acontecer é você tomar um não. A vida já é super injusta, já te dá um monte de não todos os dias. Um a mais, um a menos, você vai aprendendo, vai se levantando, vai se divertindo. E acho que mantenham-se sempre, aí a terceira, fiéis aos seus amigos, tenham um conselho, andem com pessoas que são mais inteligentes do que você. Acho que a grande chave da minha vida, eu não acho que sou uma pessoa genial, ao contrário, eu ando com gente muito mais inteligente do que eu tenho um time que é muito melhor do que eu em muita coisa, e acho que eu estou sempre disposta a aprender, a perguntar, e a ter a humildade de dizer, não sei. Gente, eu trabalho com produto de marketing sem nunca ter pisado numa agência de publicidade na vida. Meio que o Anderson, assim, foi trabalhar com educação e nunca tinha ido. Eu fui trabalhar com marketing digital para agência de publicidade e nunca tinha pisado numa agência. Eu sei fazer infraestrutura de cloud. E aí, quando tem um negócio de, cara, não, digo pro meu chefe, não sei. Isso eu não sei, você quer me ensinar, eu quero aprender. Acho que ter consciência eu sempre digo, eu não sei, mas eu estou disposta a aprender. E acho que uma lição de vida, se você disser assim, Liz, mas eu tô com medo, vale uma frase que eu gosto muito de usar. Medo eu tenho da minha mãe, dos outros é um mero temor. Incrível, incrível, muito bom. Essa eu vou pegar para a vida agora. Eu queria dar, talvez, alguns aprendizados que eu tive e depois terminar com um jabazinho, que é sempre importante. Mas eu vou falar assim, a minha carreira, e se eu puder olhar para trás e dividir ela em momentos, eu dividiria em 4 S's. 4 S's. Sonhar, saber, suor e sintonia. 4 S's. Sonhar, saber, suor e sintonia. Sonhar, o primeiro. Sonhar está ligado à ambição.
Tá ligado? Aquilo que você... Qual que é o teu sonho grande? O que você quer fazer? Tudo começa por isso. Tudo começa pelo sonhar. E aqui, a minha dica para você é sonhar grande. Seja ambicioso, ambiciosa. Pensa maior do que... Pensa em coisas que te dão frio na barriga. Pelo simples motivo. Porque vai ser difícil. Vai ser duro. Você vai encontrar um monte de pedra no caminho. E quando você encontra uma pedra no caminho e o teu sonho é pequenininho, essa pedra é enorme. Mas quando você encontra uma pedra muito grande no caminho e o teu sonho é gigante, o teu sonho é maior do que isso, a pedra fica pequenininha. Então, sonha e sonha grande. O segundo ponto é saber. O saber está ligado à educação, formal e informal. A você se conhecer, a você buscar desenvolver quem é. Você fala assim, quem eu quero ser no futuro? Quem é o Anderson daqui a 20 anos? Ou daqui a 10 anos? O que esse cara sabe que eu não sei? Quem ele conhece que eu não conheço? O que ele faz que eu não sei fazer? Quais são as competências e habilidades que ele tem e hoje eu não tenho? O desejo por um fim, ele vai te apontar os meios. Então, busque conhecimento, educação, formal e informal. Isso é fundamental nessa tua jornada e vai te ajudar no teu sonho grande. O terceiro ponto não tem segredo, é suor. É trabalhar um dia assim e outro também. É se esforçar, é ir atrás do teu sonho, é fazer mais do que a média. Se no começo é importante se dedicar, se esforçar, se esforça, chega uma hora mais cedo, sai uma hora mais tarde, se esforça se aquilo fizer sentido para você, dê o seu melhor. E o quarto, sintonia. Faça tudo ligada com aquilo que você é, com o teu propósito, com aquilo que você acredita, com a tua maneira ética de ser. Nunca tente vá atrás de atalhos, faça tudo ligado àquilo que você acredita. Então, a minha carreira foi sempre baseada nos 4S, e eu recomendo que você sempre pare e reflita quais são os seus 4S. E para terminar aqui, é importante sim fazer o meu jabá e falar para vocês conhecerem a Universo. A gente se dedica a apoiar jovens na sua jornada acadêmica, profissional e empreendedora. Então, se você está querendo entrar para a universidade, começar o mercado de trabalho, fazer um intercâmbio, ou voltar a estudar, a gente consegue te apoiar. Estamos abertos hoje com editais, onde a gente está doando 10 mil chips de dados de celulares para alunos continuarem estudando durante 6 meses. As inscrições estão abertas até janeiro, você pode se inscrever, e se você for selecionado, você vai receber um chip com gratuidade, ligação ilimitada e dados de 5 gigas por mês durante 6 meses para você continuar estudando com uma série de aplicativos de utilização gratuita. Fora isso, a gente tem bolsas de estágio. Você se aplica para trabalhar em empresas e nós pagamos para que você trabalhe metade da sua bolsa auxílio para que você trabalhe em pequenas e médias empresas. E a gente tem uma série de programas de estágio e de trainee, de jovem aprendiz abertos. Então, se você quiser saber mais, universa.brasil no Instagram, nas redes sociais, nos procurem, você vai conseguir encontrar todos os links de acesso das inscrições, as informações todas nas nossas redes sociais. Então, com isso eu me despeço aqui e desejo muito sucesso para cada um de vocês. Liz e Andy, muito obrigada mesmo. Vocês são incríveis, assim, eu estou muito feliz da gente ter dividido esse espaço hoje. Obrigada pela inspiração, pela presença e por tantas ferramentas, porque a gente acabou recebendo muitas ferramentas de vocês. Eu me despeço de vocês agora e chamo o Gui, que faz parte do Global Shapers comigo também, para a gente apresentar para vocês, galera, uma novidade. A gente fala muito, mais do que inspirar, a gente também quer oferecer ferramentas para a juventude. E aí, falando de ferramentas para a juventude, Gui, você já pode compartilhar a tela, as pessoas já viram o spoiler. Seu microfone está fechado, Gui. Agora? Tá legal.
Pessoal, obrigado por terem ficado até agora. Se você ficou até aqui, peço mais uns 2 minutinhos, que como parte da nossa iniciativa do Emprega Nós, a gente usou essa live também para fazer o lançamento de uma ferramenta com a ideia de instrumentalizar um pouco mais vocês quando a gente pensa na inclusão produtiva. Como a Cami falou, eu também sou membro do Hub de São Paulo, do Global Shapers, e estou muito feliz de ver muita gente da minha turma da fundação, que eu também sou gerente do Opportunity, né? Estou vendo muita gente de ETEC, muitos professores, então muito obrigado, gente, por estar aqui junto conosco. E eu queria apresentar um pouco do que foi o fruto dessa parceria, que está sendo fruto do nosso trabalho ali dentro e o que gerou até agora. Como vocês devem ter visto brevemente, eu também estou cuidando das coisas aqui por trás, enquanto eu faço a apresentação, então não liguem muito, porque agora eu estou com os 2 trabalhos, mas eu vou mostrar para vocês a nossa iniciativa, que se chama EmpregaBot. O que é o EmpregaBot? O EmpregaBot é uma ferramenta que a gente pensou que vai assessorar um pouco pensando na necessidade de cada um de vocês em relação ao mercado de trabalho. É uma ferramenta muito em teste ainda, e vocês vão ser nossos usuários beta para ela. Como é que ela vai funcionar? Vamos lá. O EmpregaBot, a interface dela é mais ou menos essa que vocês estão vendo aí. Ela é um chatbot, é um robozinho com quem você fala questões relacionadas à inclusão produtiva, questões relacionadas à inserção no mercado de trabalho e desenvolvimento de competências, que é um pouco de que vocês estão vendo nessa live aqui também com a gente. E o que acontece quando a gente fala em termos de funcionalidade disso, né? A gente criou já algumas coisinhas que vocês podem brincar ali dentro. A gente tem um gerador de CV, que a gente sabe que isso é um baita desafio para muita gente. Como que a gente constrói um CV legal para chegar no emprego? Então, essa é uma funcionalidade. A outra são treinos de lógicas, que são atividades que sempre estão presentes em processo seletivo. Então, como é que, de fato, a gente vai conseguir treinar um pouco mais para isso e entender um pouco mais do nosso resultado? E o outro é uma rede de emprego, né? A gente tem vários sites que pensam em emprego e como é que a gente bota toda essa gente que está aqui assistindo, que está por aí procurando, para somar esforços juntos, certo? Vamos falar do primeiro. O nosso gerador de CV, através do chatbot, você vai chegar nele, se esse for seu desejo, você vai poder construir um CV de acordo com alguns modelos que já estão disponíveis lá, e a gente vai colocar mais coisa, para vocês já terem um produto pronto na mão. Um produto que a gente considera bonito, mas que vocês possam modificar depois. Só respondendo essas perguntas, esse programa vai ser capaz de disponibilizar isso. E, gente, isso tudo são iniciativas de ONGs, de fundação, então vai ser completamente gratuito o uso disso, certo? Além do gerador de CV, as outras 2 coisas que eu falei para vocês, certo? A primeira é a rede de empregos. A gente vai redirecionar vocês para um grupo do LinkedIn, onde tem muita gente que está na mesma vibe, interessada em procurar, em ver coisas parecidas, em trocar experiências ali. E a questão do treino de lógica, né? Como é que a gente pode praticar e endereçar esse tipo de atividade, de desafio, que a gente sempre tem processo seletivo e muitas vezes não sabe muito bem onde que a gente pode recorrer para esse tipo de informação. Legal? Mas também não é só isso. Isso é o que está pronto para vocês hoje, mas tem muita coisa legal vindo por aí. E o que eu estou falando quando eu falo disso? Eu estou falando de como praticar entrevista e nisso pegar a gente da nossa própria comunidade para fazer entrevista pessoa a pessoa e não só ser com uma máquina. Quando você já pensa num cargo próprio, em uma empresa específica, a gente fazer isso. Testes de personalidade, que são uma ferramenta para se entender melhor o tipo de empresa que faz sentido para você. Curadoria de conteúdo, a gente fala também, porque tem muita coisa boa existente por aí, mas não está muito organizada e não está sempre de fácil acesso. Então, como é que a gente faz isso acontecer? A escrita, a comunicação em geral é algo muito desafiador. Então, como criar sistemas para tornar isso acessível. E, por último,
e não menos importante, uma questão de usabilidade e inteligência contínua. E para isso é muito importante estar em contato com vocês e ouvir muito o que vocês estão fazendo. Contem para a gente o que está dando certo e o que está dando errado do uso da ferramenta, que a ideia é ela ir melhorando com esse tempo. Esse é um pouco do time que está por trás do Emprega Nós. O Global Shapers é muito maior do que isso, tem muita gente por aí dando apoio, mas a turma que planejou o Emprega Nós e vai entregar para vocês várias outras lives tão legais quanto essa. Tem a Camis, que conduziu muito bem essa live de hoje, tem a Gabi, que está dando super apoio nas redes sociais, né, que está dando uma força muito forte em toda a tradução desse conteúdo, que a gente já está pensando em levar ele para fora. E tem o Marcelo, que entrou no nosso hub há pouco e também está super debruçado nesse projeto junto com a gente, fazendo acontecer. Legal, então como que acontece agora? Vocês já conseguem acessar o EmpregaBot ou olhando nesse QR Code aí e entrando lá, ou entrando nesse endereço, rebrand.ly/EmpregaBot. É o seguinte, se você registrou nessa live, a gente vai mandar para você todas essas informações, que você consiga acesso nisso. Se não, bota seu e-mail lá, que a gente consegue te enviar todas as informações certinho, se você não conseguir pegar aqui, tá bom? Ou procura a gente por alguma outra forma, tem todas as nossas redes sociais aí que a gente te direciona para lá, tá certo? A gente acredita que essa é uma iniciativa ainda pequena, mas que a gente já está vendo muito potencial de levar para muito lugar. Já tem gente no México traduzindo o nosso conteúdo, já tem gente traduzindo para inglês para levar para um monte de lugar também. E no Brasil a gente está sendo pioneiro nisso e vocês estão sendo as primeiras pessoas para quem a gente está apresentando. Então a gente está muito animado com isso, a gente conta muito com a colaboração de vocês e quer muito ouvir o que vocês têm a dizer também. E isso é o que eu tinha para dizer. Muito obrigado. Falou bonito, falou pouco, mas falou bonito. Galera, muito obrigada aos 75 corajosos que ficaram com a gente até agora. Corajosos, brincadeira, porque a conversa foi incrível. É óbvio que a gente ficaria aqui por muito mais tempo trocando ideia. Tá aí o EmpregaBot, tá aqui essa conversa, essa entrega. Fica pra gente a lição de, tipo, gente, nós somos a juventude que tem a possibilidade de levar o Brasil para o melhor lugar que ele pode ir para o futuro, sabe? Tá nas nossas mãos. Como rede de jovens Global Shapers, a gente quer impactar positivamente a nossa cidade e o nosso país. E a gente vai entregar um esforço grande para fazer isso. A gente conta com a participação de vocês. Aos educadores e educadoras que nos acompanharam, muito obrigada. A gente sabe do desafio de vocês para não deixar essa juventude se perder, para não deixar essa juventude desistir. Vocês têm superado todos os desafios, principalmente nesse período tão difícil. Contem muito com a nossa admiração. A gente, de fato, inclusive tem trabalhado porque a gente acredita que a gente pode, de alguma forma, apoiar vocês no processo de ajudar a juventude a se manter viva, produtiva e ativa. Muito obrigado. Gratidão, Fundação Adawane, por nos apoiarem também com toda a infra, com comunicação aqui pelo canal no YouTube. Esse espaço é maravilhoso. A gente vai partilhar outros espaços. Estou muito feliz com essa nossa primeira entrega e em breve a gente vai lançar a próxima data. A gente espera vocês. Obrigada.